O trabalho consiste num conversor CA-CA que vai realizar um controle de potência através do controle do disparo da senoide, controlando quanto de potência a senoide vai passar para o nosso dispositivo conectado ao trabalho. No nosso caso aqui nós conectamos um ebulidor que vai aquecer a água. Esse trabalho ele é dividido basicamente em 4 partes, sendo ele o detector de zeros, o circuito de controle de disparo, que é o próprio Arduino, um circuito de potência, que vai controlar a potência entregue, que vai passar a potência para o circuito, e a nossa interface de controle. Primeiramente, observando a interface, ela possui a entrada de dados através de um potenciômetro. Ela vai retornar para o usuário o valor setado pelo potenciômetro e fazer a leitura do nosso sensor, que retorna para o usuário a temperatura, retornando para o usuário a temperatura do ambiente onde ele está imerso. Posteriormente a gente tem um circuito detector de zeros. Para não ligar ele na tensão de entrada, a gente colocou aqui um trafo rebaixador aqui embaixo aqui. Esse trafo entrega uma tensão menor para o circuito, que pode ser acionado, pode ser conectado ao Arduino. Quanto ao detector de zeros, o detector de zeros tem a parte do trafo e passa para o Arduino a informação do momento que a gente tem os zeros da senoide da tensão. Quanto ao controle, o controle de disparo, ele faz a leitura de 3 dados, sendo eles o momento de zero passado pelo circuito de detector de zeros, o set point informado desejado pelo usuário e a temperatura a qual o sensor foi colocado, do ambiente onde o sensor foi instalado. Então, a partir da diferença entre o set point desejado e a temperatura, ele vai definir o momento em que ele deve disparar a senoide, ou seja, o momento em que ela pode passar a ativar o circuito, a entregar potência. Então, o circuito de disparo, de controle de disparo, vai enviar um sinal para o circuito de potência. O circuito de potência vai receber esse sinal e ativar a senoide, passando para o nosso, entregando para o dispositivo, que no caso é o ebulidor, entregando a ele o momento correto de ser acionado. Então, ele passa a potência para o circuito. Essa é uma apresentação do trabalho. Agora nós vamos fazer o acionamento, a alteração do set point. Uma vez que o usuário altera o potenciômetro, ele vai alterar o valor de set point, e uma vez que a gente tem um gap, uma diferença entre os dois, o sistema vai começar a acionar, dando aqui a senoide de tensão para o ebulidor. Como a gente viu que foi setado 32 graus e a temperatura da água era de 25, ele vai começar liberando um alto valor de tensão, um RMS muito próximo do entregado pela rede. E à medida que a temperatura for se aproximando, a gente vai ter uma senoide diferente, ela vai ter menos potência entregue ao ebulidor. Para adiantar, eu vou simular aqui uma menor distância entre o set point e a temperatura, onde se o meu set point tiver aí a uns 3, 4 graus, eu já começo a ter a redução do circuito de potência, que entrega menos potência para o ebulidor. Observe que a gente tem um RMS menor, a gente já tem menos potência sendo entregue ao circuito de aquecimento. E esse vai se estreitando até que seja atendida a temperatura desejada pelo usuário. Eu vou reduzir aqui novamente
quando a gente atingir a diferença de aproximadamente meio grau, ele vai fazer o desarme do circuito. Vamos deixar. Então, a gente vê que está sendo ativada pequena parte da senoide. Vamos ver se está sendo atingido o set point. Um RMS bem pequeno sendo ativo. Entrando num valor de temperatura de meio grau, ele é desativado. Esse é o nosso trabalho. Obrigado.